Voltamos com a notícia de frente numa coletiva, diga. Só para a gente não perder aqui o fio da meada, só registrar aqui uma mensagem que veio aqui no privado, né? Parabéns, obrigado pela defesa que vocês estão fazendo dos aposentados. E quem mandou essa mensagem aqui foi um amigo meu, Sargento Leão. Um abraço, Sargento. Um abraço, Sargento. Agora, como disse o Lúcio, está na mão dos deputados. E a gente tem que pressionar e a população, os deputados, para poder derrubar isso, né, nessa segunda votação. Olha, e agora, durante uma coletiva de imprensa realizada virtualmente, a presidente eleita do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a desembargadora Maria Helena Póvoas, afirmou que irá priorizar a ampliação do corpo técnico no primeiro grau de jurisdição em detrimento da entrada de 9 novos desembargadores do Poder Judiciário. Confira. Nessa gestão do desembargador Carlos Alberto, a vice-presidente, eu quero deixar claro que a vice-presidência ela é eminentemente técnica. Nós avaliamos aqui recursos, enfim, são tarefas, digamos assim, de extrema técnica. Nós não nos envolvemos, digamos, com problemas da administração direta do tribunal. Portanto, é neste momento, que nós estamos num momento de transição, é que nós estamos nos inteirando de toda a situação do Tribunal de Justiça, qual a sua receita, qual a sua despesa, qual a folha com o pessoal, enfim, todas esses meandros da administração que nós iremos, com certeza, daqui para frente, nomeando a comissão, como já nomeamos, de fazer essa transição, nós estaremos com um raio-x de toda a administração do tribunal. A prioridade para preenchimento de qualquer vaga é receita para poder bancar, digamos assim, essa despesa, né? Então, nós estaremos avaliando se, de acordo com o 10º que nos for repassado pelo Poder Executivo, se isso é possível e como será possível. Se possível de uma só vez, se possível de forma escalonada. Enfim, nós precisamos ter primeiro uma condição, uma visão de como está a situação do 10º que chegará e aportará ao Poder Judiciário. E a presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria Helena Póvoas, também comentou se haverá fechamento de comarcas. Não há, por hora nenhum estudo de fechamento de comarca. Aliás, onde nós pudermos ter, só não abrimos mais porque isso envolve uma série de estrutura que poderá trazer mais gastos que o tribunal não pode suportar e nem arcar com essa despesa. Mas, por hora, fechar a comarca não é ainda uma situação ventilada e muito menos nenhum foco de nossa administração. Eu quero também registrar aqui uma outra declaração da desembargadora, que a gente não acompanhou aqui, mas ela disse na entrevista coletiva, ela disse mais ou menos o seguinte: não sou continuidade da atual administração. Aí eu tive a certeza de que a desembargadora Maria Helena Póvoas não mudou, continua sendo ela. Que bom. Continua sendo ela com toda a personalidade. É isso? E um outro aspecto aqui que é importante registrar, ela falou o seguinte: olha, vamos priorizar a nomeação de juízes, não é? Aquela história lá dos 9 desembargadores que já foram aprovados. Olha, se não tiver jeito, eu vou olhar para ver se o orçamento vai ser suficiente, se o 10º vai ser possível suportar isso. Isso. É isso? Aí depois a gente vai resolver, mas prioridade é a nomeação de juízes. E por quê? Por que a prioridade é a nomeação de juízes?
para que a prestação, usar o termo que eles usam, não é? Sim. A prestação jurisdicional aconteça lá na ponta, onde o cidadão precisa, não é isso? Que é o que importa. Porque o desembargador é o seguinte, ele coloca a toga dele, né? Todo bonitão, né? E vai aqui para o tribunal, para o pleno do Tribunal de Justiça. E o cidadão está lá, a 600, 700, 800, 1.200 quilômetros de Cuiabá. E a Justiça não pode estar ausente desses locais. E aí é importante relembrar também aqui, né? A mulher, ela costuma ser mais competente do que os homens para administrar. Até porque é o seguinte, em relação ao orçamento, elas costumam ser muito mais realistas, como está sendo a desembargadora Maria Helena Povas. Olha, só vai ter desembargador novo se tiver dinheiro para isso. Se não tiver, não vai ter. Nós vamos priorizar a indicação de juízes onde não tem, pensando em quem mais precisa. Exatamente. Né? Já começou bem. Maria Helena Povas sendo Maria Helena Povas, né? Exatamente. Ou seja, né, ela está pensando na ponta. A mulher tem sensibilidade para isso, né? Tem mais sensibilidade para isso. Eu já disse aqui alguns programas atrás que cientificamente tem uma tese científica que prova que a mulher ela tem mais senso de justiça do que o homem. É interessante essa tese, né? E é com base nisso exatamente que a Maria Helena Povas está reforçando essa tese desse professor aí dos Estados Unidos. Mas ela faz o trabalho correto, porque faz um diagnóstico primeiro da situação, em um momento de transição, isso é normal quando se fala em gestão, uma análise técnica da situação, e eu espero realmente que ela possa, sobretudo, não cometer os excessos, ou de certa forma manter alguns excessos que necessariamente são mantidos nos poderes, né? Para que realmente faça uma gestão enxuta, né? Atendendo, sobretudo, as mazelas da população, aquele lá da ponta que precisa do atendimento do judiciário. E é isso que importa, né? Está no caminho certíssimo, é isso mesmo. Olha aqui, vamos a mais participação antes do destaque. Bom dia, Lúcio. Se formos nessa direção sobre a questão dos servidores no Estado, na minha opinião, o prefeito Emanuel Pinheiro será o governador, porque 60% dos votos em Mato Grosso são do funcionalismo público. O Paulo de Várzea Grande, tem mais gente aqui participando. O governador vai enfrentar a falta de olhar para o servidor. Está vindo aí uma paralisação dos policiais penais, 2, 3, 4 de dezembro, por falta de estrutura, falta de regulamentação da Polícia Penal no Estado. É o Márcio. O governo tem que olhar para essas questões. Sem dúvida alguma, o governo precisa olhar, né? Quer dizer, se o funcionalismo está reclamando, né? Seja lá de salários baixos ou de falta de condições de trabalho para prestar o serviço ao cidadão, o governo tem que dar uma atenção especial para isso. E eu relembro aqui, é uma declaração, não faz muito tempo, foi um pouco antes da campanha eleitoral, um recado do amigo, do parceiro, do aliado Eduardo Botelho para o governador Mauro Mendes. Ele diz o seguinte, ele falou o seguinte, obras são importantíssimas, asfalto, né? Entendeu? Concreto é muito importante, mas o governo precisa olhar um pouco mais para os pequenos. E tem gente falando aqui, olha, servidores da saúde que recebemos o nosso salário sem insalubridade em plena pandemia, o prefeito disse que segunda-feira, 6 da manhã, estaria na conta de quem? Até porque até agora nada. Tá falando do prefeito de Cuiabá. Vamos verificar aqui por que não está na conta, então, do pessoal da saúde. Eles estão cobrando aí a insalubridade. Lúcio, seu destaque. Meu destaque é para falar que já começaram aí as conversas, as discussões, né, as tentativas de composição aí nos bastidores para a futura mesa diretora da Câmara Municipal de Cuiabá, né? Já estão discutindo aí, tem nomes sendo colocados para substituir o presidente Misael Galvão, que foi um dos que não conseguiu se reeleger na última eleição, no dia 15 de novembro. E aí é o seguinte, já tem 4 vereadores, né? 4, na realidade são 6 nomes, né, que estariam sendo cotados, né, para poder disputar aí a presidência da Câmara Municipal de Cuiabá. Alguns até já se lançaram, outros não disseram nada, pelo menos publicamente, né? Mas tem 4 vereadores que são ligados ao prefeito Emanuel Pinheiro. Um deles
é o novato Demilson Nogueira, que é do PP, do Progressista. Um dos partidos mais fortes na aliança do prefeito Emanuel Pinheiro. O PP, o Progressista, manda e manda muito na gestão aqui de Cuiabá. Esse é um nome. Aí tem o outro nome lá, que é o nome do Marcrean Santos. Esse que teve um problemão danado aí no dia da eleição, não foi? Grande. Ele chegou a ser preso ou não? Ele fugiu antes de ser preso. Ele fugiu? Fugiu? Segundo a Justiça Eleitoral, ele fugiu. Ele fugiu, então. É um fujão, então, da Justiça, Marcrean Santos, é isso? Bom, aí o seguinte, aí tem mais 2 nomes aí, ligados ao prefeito Emanuel Pinheiro. Conhecem a Devair Cabral? Ah, esse bastante. Esse é um. E tem um outro nome, hein? Conhecido também, hein? E meu amigo Renivaldo Nascimento. Esse também, muito conhecido. Ele quer ser presidente da Câmara. Quer ser presidente da Câmara de Cuiabá. Esse já até declarou isso publicamente, né? Que ele acredita que tem condições de ser o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá. Ainda bem que Abílio Júnior não está mais lá na Câmara, porque senão a confusão ia ser das grandes. E aí o seguinte, aí tem outros 2 nomes, né? Aí pela oposição, né? O vereador mais votado, Diego Guimarães, e tem também o seguinte, tem o nome de uma mulher, Nayara Moura. Tem o nome de uma mulher que nós entrevistamos aqui no Notícia de Frente, a jornalista Michele Alencar, que foi eleita pelo Democratas. Podia, né? No lado aqui do campo da oposição, eu considero hoje, né, muito difícil aí essa possibilidade do vereador Diego Guimarães, apesar de ser o mais votado, apesar de ser um vereador que tem um trabalho muito grande aqui em Cuiabá, né, demonstrou toda a capacidade dele nessa legislatura, lá na Câmara Municipal de Cuiabá, uma pessoa centrada, equilibrada, né? Então é o seguinte, mas tem um problema aí, tem um problema. A dificuldade dele é porque ele é muito próximo do candidato derrotado, Abílio Júnior. É isso? Então, o nome dele teria uma certa dificuldade para emplacar, né, como presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, na minha avaliação, porque a oposição sozinha não consegue eleger o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá. E aí o seguinte, aí fala assim, e aí a jornalista Michele Alencar, do Democratas? Que apoiou a Abílio, né? Ela tem... Como? Que apoiou a Abílio. Apoiou a Abílio. Ela tem alguma chance? Porque é o seguinte, a princípio a pessoa fala assim, olha, ela também não tem chance, porque ela foi apoiada pelo governador Mauro Mendes, né? Pela primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, mas pode ter um outro lado nessa história. Qual lado? O prefeito Emanuel Pinheiro não está levantando uma bandeira branca para o governador Mauro Mendes? Não é isso? Sim. Não é isso que ele está propondo? Olha, vamos parar de briga, vamos conversar pelo bem de Cuiabá. Aí alguém pode devolver para ele a seguinte pergunta, olha, e pelo bem de Cuiabá, será que tem como Michele Alencar ser presidente da Câmara de Cuiabá? Pode ser, hein, Pode Lúcio? ser. Tinha feito essa leitura. Não, é uma opção. Ia ser bom, já que as mulheres foram tão enaltecidas Emanuel Pinheiro pelos dois. não quer ter uma relação tranquila, harmoniosa com o governador Mauro Mendes. Mas aí, ele quer ter uma relação harmoniosa a ponto de abrir mão da presidência da Câmara de Cuiabá, porque aquela história, o Emanuel Pinheiro já disse isso ontem, no Jornal do Meio-Dia, falou, eu não interfiro no poder legislativo. Me engana que eu gosto, conversa fiada. Não é isso? É conversa para boi dormir. Não sei Todo prefeito interfere na mesa diretora do Poder Legislativo. Não é isso? Porque quem é que faz a pauta? Quem é que faz a pauta da Câmara Municipal de Cuiabá? É o presidente. É ele que coloca ou tira da pauta. Não é isso? E aí então é o seguinte, precisa saber se nada como governar. a intenção real nessa harmonia, se ela chega ao ponto de repente, ter alguém ligado ao governador
dirigindo a Câmara Municipal Posso de te Cuiabá. apertar um pouco mais? Aliás, Não, eu não, não. você não vai me apertar, Eu não. você vai apertar. Não. É quem decide. Eu não, o Diego. O Diego está aqui perguntando. Diego Guimarães? Não, é outro Ah, Diego. bom, achei que era o Diego Guimarães. tem Aí eu ia um- falar, nossa, audiência qualificada. Não, tem um outro Diego aqui falando o seguinte. Lúcio trouxe análise, mas ele quer o seguinte. Mensagem aqui do nosso telespectador, vamos colocar aqui. Gostaria de saber a opinião do Lúcio. Quem ele acha que vai ser o presidente? Olha, Diego. Isso é um copo d'água, tá, Diego? Aposta, ele está pedindo Isso sua Isso aposta. é um copo d'água, não é uma bola de cristal. Bom, olha, é difícil responder isso, né? Porque são 25 vereadores. Mas se você olhar para a história... É negociação para lá, é negociação para cá. O que eu quero colocar aqui, e talvez isso satisfaça a curiosidade, né, do telespectador aí, do Diego, é o seguinte: o prefeito Emanuel Pinheiro disse que pretende estabelecer um novo ritmo na gestão dele depois da reeleição. Isso passa obrigatoriamente pela Câmara Municipal de Cuiabá. A Câmara vai continuar como foi na primeira gestão, nessa administração, sendo o puxadinho do Palácio E Alencastro. talvez ele não queira isso, né? Porque você viu o que aconteceu. Vão colocar lá na Câmara Municipal de Cuiabá, na mesa diretora, o pessoal que bate continência, que só fala amém, é isso? Porque se for dessa forma, não vai ter ritmo diferente, coisíssima nenhuma. Foi uma estratégia equivocada. Não vai ter ritmo diferente, coisíssima nenhuma. Sim, e a Casa isso? dos Horrores... Tanto é o seguinte, que lá, nessa Casa dos Horrores aí, teve muita gente que deu com a cara na porta por ter virado as costas para a sociedade. Não é isso? Foram o quê? Foram 11 que não conseguiram se reeleger. E gente estrategicamente colocada, não é? Lá na instituição, na Câmara Municipal de Cuiabá, falava grosso, não é isso? E agora está piando fininho, não é isso? Olha, vou tentar responder para o Diego aqui, né? Olha, se você olhar, Diego, para a história da Câmara de Vereadores de Cuiabá, você vai perceber que geralmente os mais votados acabam sendo o presidente da Câmara de Vereadores, né? Pode ser que o Diego, seu xará, seja... Mas isso nunca aconteceu em Cuiabá, né? O mais votado. Não, mas eu concordo com você. Devia ser. Você pega, por exemplo, o João Emanuel, foi o mais votado, foi presidente da Câmara. Né? O Misael Galvão. Não foi o mais votado, o Misael, né? Não, foi no o caso, Toninho foi o Toninho naquela eleição. Acabou sendo... Ele foi do 8 ao 8. Verdade. Mas normalmente, né? Não, é justo, eu concordo com Né? você. De que o mais votado, ele pode ser pode premiado, ser mais né? premiado, Ele pode ser premiado. Agora, o problema do Diego Guimarães é a ligação que ele tem com o Abílio. vereador Abílio Júnior, com o vereador Abílio, Sim. o vereador Felipe Velaton. Verdade, não é isso? Então, verdade. este é o problema, né? Sem dúvida. Este é o grande problema. Gente, deixa eu trazer aqui rapidinho, antes do intervalo, o boletim da Covid-19 em Mato Grosso. Vamos, então, ao boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. 158.982 casos da Covid em Mato Grosso. 151.717 pessoas já se recuperaram. O número de mortes por esta doença chega à marca de 4.142 em Mato Grosso. E a taxa de ocupação de leitos de UTI, 32,75%. E para quem está chegando agora, mais cedo, o Lúcio trouxe uma informação para a gente sobre o secretário estadual de saúde, não é isso, Lúcio? A informação é de que o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, ele testou positivo novamente, né, para a Covid e está internado na UTI de um hospital particular aqui de Cuiabá. Certo, vamos então uma reinfecção, né, no caso, porque ele já foi acometido pela Covid bem no início da pandemia. Vamos então para um breve intervalo, na volta tem mais a Notícias de Frente.